Você já ouviu falar de responsabilidade socioambiental? Este termo é utilizado para falar da responsabilidade que empresas e organizações têm com o meio ambiente e a sociedade. Nesta edição, trouxemos o professor Roberto Pinto, da Universidade Estadual do Ceará, que pesquisa esse tema. Olá, professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição. Bom, professor, esse tema começou a ser debatido lá no século XX, no começo da década de 60. O que mudou de lá para cá? Esse marco aí da década de 60, é interessante a gente lembrar do Clube de Roma, que é uma associação de intelectuais, de cientistas, de empresários, que começou a se preocupar com a finitude dos recursos naturais. Se imaginava que os recursos eram infinitos e depois se percebeu que não, eles não eram, E então o Clube de Roma contratou ao MIT, ao Massachusetts Institute of Technology, um estudo sobre isso, e as projeções que foram feitas, elas foram bem preocupantes, digamos assim. Chegou-se à conclusão de que deveríamos crescer zero, crescimento zero. Teve um relatório que falava de crescimento zero. Mas, evidentemente, que a população da Terra, do planeta Terra, continuava a crescer. Então, nesse tempo aí foi um período em que se desenvolveram campanhas de contenção do crescimento populacional, mas principalmente nos países do chamado terceiro mundo, os países não desenvolvidos, na África, aqui na América Latina, Mas as pessoas continuaram nascendo, e procurava-se, tinha-se que desenvolver um caminho que resolvesse essa questão. Então, na década de 70, no começo da década de 70, na Noruega aconteceu um encontro que gerou um relatório chamado Our Common Future, Nosso Futuro Comum, mais conhecido como o relatório Brundtland, em homenagem a Gro Brundtland, que era a primeira ministra da Noruega que coordenou esse estudo. E lá, pela primeira vez, se falava em sustentabilidade, em desenvolvimento sustentável. Mais tarde, na década de 90 do século passado, com a Eco 92, começou-se a descrever o que viria a ser esse desenvolvimento sustentável. E se dizia que ele deveria ter 3 dimensões: uma dimensão ambiental, uma dimensão social e uma dimensão econômica. Mais tarde, alguns outros autores, como o Ignaz Sachs, foram acrescentando outras dimensões, a dimensão cultural. No último livro do Ignaz Sachs que eu li, ele chega a falar de 8 dimensões. Mas Ignaz Sachs é aquele tipo de autor que não cita ninguém, ele é citado, Então, ele tem uma certa liberdade que lhe é dado pelo respeito que ele tem na comunidade científica. Mas ele fala, por exemplo, da dimensão política, e depois ele divide a dimensão política em política interna e externa. Mas, de fato, o que é mais aceito, está até no livro do Elkington, Canibais com Garfo e Faca, na tradução para o português brasileiro, fala-se sempre das 3 dimensões: econômica, social e ambiental. Essa aqui vamos dizer, o que é mais aceito por todo mundo. Entendi. Bom, e o Laboratório de Gestão da Responsabilidade Socioambiental e Sustentabilidade da Universidade Estadual do Ceará, o LabSUS da UES, faz pesquisas nessa área. Quais são os avanços que vocês já encontraram? A gente nota que, à medida que o tempo vai passando, as pessoas se apropriam mais desses conceitos, do conceito de sustentabilidade e de responsabilidade socioambiental. Os empresários compreendem melhor isso, incluem isso nas suas estratégias, as pessoas, os consumidores, a gente nota que são mais conscientes, e a gente sempre fala do tripé dos 3 R's, recusar, reusar e reciclar. Recusar é você não comprar por impulso, não comprar sem necessidade, não procurar atualizar
Por exemplo, no seu celular, sai um modelo novo, você troca só porque tem um modelo novo, né? E o seu ainda está atendendo, né? E quando o equipamento, aquela coisa que você comprou, ela não está mais funcional, você procurar consertar e reusar. E quando não for mais possível fazer o reparo, você reciclar os materiais, né? Então a gente nota que há hoje mais consciência das pessoas de maneira geral, dos empresários mais particularmente, né? De maneira que a sociedade vai se apropriando desses conceitos, se apropriando dessa consciência ambiental e dessa consciência social também. Eu costumo dizer que quando você descarta mal um material, ele volta na forma de doença, né? Mas quando você descarta mal uma pessoa, ela volta na forma de doença social também, né? Então você não pode fazer de conta que aquela pessoa não existe, ela não desaparece, só porque você não olha para ela. Então isso volta na forma de crime, de prostituição, de violência de maneira geral. Então essas dimensões, elas são interconectadas, elas conversam entre si. E o mundo só vai ser bom para todos quando for bom para cada um. A gente não pode fazer de conta que não está vendo as outras pessoas. E a gente nota que as empresas, as organizações de maneira geral, os governos inclusive, já têm mais consciência disso. Professor, e como que funciona o laboratório? O Laboratório de Sustentabilidade, o LabSUS, ele foi criado especialmente para auxiliar os nossos alunos, né, mestrandos e doutorandos, na elaboração das suas dissertações e teses. Nós temos lá um instituto que não pertence à universidade, mas do qual eu sou o diretor conselheiro, que é o IDESCO, Instituto de Desenvolvimento, Estratégia e Conhecimento. E lá nós instalamos um laboratório de pesquisas qualitativas e quantitativas, que a gente chama de Q2 Lab, e nós oferecemos isso aos nossos alunos para rodarem, como a gente chama, né, as suas pesquisas quantitativas e qualitativas. Nós temos softwares estatísticos e nós temos softwares de pesquisa qualitativa, contagem de palavras, nuvem de palavras, mapa de calor, coisas desse tipo. E eu faço essa ponte. Então, nós temos produzido bons trabalhos, como modéstia à parte, né? Por exemplo, nós fizemos bons trabalhos durante a Covid e durante aquele derramamento de óleo, né, nas praias do Nordeste. Eu acho que, não sei se aqui chegou a haver derramamento de óleo, mas para nós foi muito prejudicial por causa do turismo e da pesca. Então, os povos do mar, eles são muito vulneráveis a esse tipo de evento. E com a Covid também aconteceu a mesma coisa, né? Nosso turismo não pôde funcionar, que não funcionam os restaurantes, as barracas de praia, os eventos de lazer, as festas. E nós fizemos algumas pesquisas interessantes sobre isso aí, só como exemplo, né? Isso é uma coisa que a gente chama de wicked problem, em inglês, que é problema perverso, numa tradução mais popular, né? Então, esses problemas perversos foram muito perversos para nós e nós estudamos isso. Então, o nosso laboratório, ele dá essa contribuição social também, né? De fazer estudos que levem, inclusive, os governos, as prefeituras, a procurarem saídas, a procurarem ações que minimizem esses prejuízos, né? Minimizem a atrocidade desses problemas perversos. E a gente tem lá uns equipamentos bons e tem softwares bons e o Instituto coloca isso à disposição da universidade gratuitamente. E o LabSUS, ele tem se aproveitado bem dessa oferta. A gente tem tido boas publicações. E para os pequenos e médios empresários, como que fica a situação deles com a questão da responsabilidade socioambiental? A gente tem estudado isso, né? A gente tem uma disciplina lá de gestão de pequenas e médias empresas e a gente aproveita e também faz pesquisa nessas pequenas e médias empresas, né? Lá no Ceará tem muitas empresas de confecção e a gente verifica como é que eles fazem, por exemplo, com os retalhos, né? Resto de tecido, se eles têm um corte inteligente que desperdiça menos, né? E coisas desse tipo. Todos nós, pessoas
empresas grandes e pequenas, todos nós temos essa responsabilidade. A gente tem que cuidar dessas três dimensões. E a gente já nota também que nas pequenas empresas isso já chega. Entendi. E como que isso é para a sociedade civil e para o Estado? Como que o cidadão comum pode praticar responsabilidade socioambiental? O começo de tudo é a educação. Educar as crianças, educar os adultos, acompanhar como é que essa coisa está se disseminando, como é que essa consciência está se enraizando em cada e em todos nós. Né? É o primeiro passo. Ainda não chegamos, e tomara que não precisemos chegar ao momento da punição, mas já há legislação, né, que por exemplo, multa empresas, pessoas, mas eu acho fundamental, o primeiro passo é a educação. Para a sociedade, para as empresas, a educação é fundamental. E as empresas precisam pensar que a dimensão social delas é interna e externa. Né? Também, por exemplo, faz parte da responsabilidade social das empresas impedir assédios, por exemplo. Né? Faz parte respeitar o seu consumidor, não fazer propaganda enganosa, né? Não utilizar materiais que possam prejudicar a saúde das famílias. Todas essas coisas são contempladas nesse pacotão aí. Né? Hoje a gente já fala de uma sigla em inglês chamada ESG, que é Environment, Social and Governance, que significa não só ter essa responsabilidade social e ambiental, mas ter a responsabilidade de divulgar as suas ações, fazer os seus relatórios, prestar contas à sociedade. Bom, muito obrigado, professor, pela sua participação. Obrigado você pela audiência. Este foi mais uma edição de O Reverso UFES. Até a próxima.